A Aleja é um namoro bem antigo na minha vida. Há muito tempo, quando ninguém ainda sonhava com o termo influenciadora digital, era ela quem sempre me inspirava através do seu antigo blog, precursor de tanto movimento que a gente nem sabia nomear naquela época. Agora, 10 anos depois, os nossos destinos se esbarram novamente pela internet, mas dessa vez em torno de um universo completamente distinto das bolsas e sapatos de antes. Aqui, a gente conversa um pouco sobre as nossas trajetórias individuais em busca da leveza, consciência, autocuidado e tudo que nos leva ao nosso próprio verdadeiro caminho. O início da eterna desconstrução de que o contentamento vem do lado de fora. A minha curiosidade, quando eu comecei a ver de longe o seu trabalho com os 5 sentidos, eu me identifiquei muito, porque um processo muito parecido aconteceu comigo e eu acho que num momento próximo também. E eu queria saber de você, assim, não necessariamente o que, se você quiser falar, se você não quiser falar, mas como que esse processo se deu um pouquinho? Eu acho que tem muito a ver, assim, a gente tá normalizando muito a ansiedade, né? Então existe uma coisa que me incomoda hoje muito, que é você glamourizar o estar ocupado. Nossa, não tem tempo pra nada, né? Você encontra uma pessoa, e aí, como é que você tá? Na correria, tipo, é o padrão. E se você não fala isso, você é o esquisito. Você, não, como assim você tem tempo? Como assim você vai ao cinema sexta-feira, 3 horas da tarde? E eu fui super vítima disso, porque assim, e isso é uma coisa que veio agora mais recentemente até, porque eu acho que tem isso também, a ansiedade, o autoconhecimento, são coisas que você tem que estar ligado o tempo todo, porque senão volta, né? Eu gosto muito do que eu faço, e o meu trabalho é isso, é muito parte da minha vida, então assim, tudo que eu escrevo, leio, pesquiso e tudo mais, tá misturado, eu tô lendo, ora por hobby, aquilo do hobby vira um texto, enfim. Então eu tenho uma tendência muito grande a passar do ponto, né? A exagerar. Essa separação fica mais, né? Porque é isso, você não tem uma coisa definida, né? De 9 às 5, enfim. E eu fiquei sem trabalhar muito tempo quando eu engravidei. Então entre a gravidez e o primeiro 1 ano e meio da minha filha, eu fui mãe, só, ponto. Não tinha babá, não tinha nada, vivi isso e realmente parei de trabalhar. Então acho que como eu gostava muito de trabalhar e eu fiz essa escolha totalmente consciente, também estava gostando muito de estar assim, quando eu voltei, talvez eu tenha voltado com muita sede ao pote, que foi quando eu criei Amo Branding. Eu fui estar com 1 ano e meio. Tem que tomar cuidado, né? Porque quando a gente para, que volta, às vezes a gente passa... É, porque o meio do caminho é o mais difícil. É difícil, né? E isso foi quando eu abri Amo Branding, agora vai fazer 5 anos, né? Foi em agosto de 2014. Eu comecei a acelerar. E aí eu comecei, aí fiz um curso, foi ótimo, e comecei a fazer mais e mais e mais, e aí montei escritório, né, resolvi que tinha que montar um escritório, aí investimento, custo fixo. Sim, porque a gente também precisa sair um pouquinho de casa, porque a casa o filho chama ali também. É difícil trabalhar, mas hoje, por exemplo, eu já entendi que, assim, foi a maior burrada da minha vida, eu só perdi dinheiro nesse 1 ano aí que eu fiquei nessa loucura. E aí, enfim, você tem mais custo, tem que trabalhar mais, então eu fui entrando nesse looping. E aí, quando eu terminei 2015, né, com 1 ano e meio do negócio, eu tava completamente, assim, mal, desestruturada. E eu falo isso, assim, eu me automedicava, porque tem isso também, quando eu trabalhava em revista, até as pessoas falavam de Rivotril, eu falava, nossa, tipo, como assim estão falando disso, né? Que feio e tal. Quando eu vi, tava eu fazendo degustação de ansiolítico, achando super normal. Porque também é muito normalizado. Muito. E é glamourizado, né? Quase chique você falar, frontal, o Rivotril. E eu tava nessa, assim, e pra mim me fazia muito mal. Remédio é uma coisa que nunca mais na vida eu quero nem passar perto. E eu acho que as pessoas, assim, tem que ter essa responsabilidade. As pessoas não entendem o que é um remédio desse, né? E principalmente a automedicação, que foi o meu caso. Então isso só piorou todo o processo, enfim. Terminei 2015, juro, 2015 foi o ano que eu mais ganhei dinheiro até então e mais perdi dinheiro. Eu não tinha R$1 meu, assim, de tão irresponsável que eu fui, porque tem isso também. Você tá ansiosa, você gasta mais, você entra na engrenagem, compra mais, tudo você faz mais. E aí terminei o ano, me separei, enfim, tudo tava bagunçado na minha vida, absolutamente. Gente, eu também. Não, mas eu me separei no final de 2014. Do meu marido. Você voltou com seu marido? Voltei. Foi isso? Eu também. Ah, mas você já tinha casado ou não? Foi antes? Eu morava junto já. A gente mora junto desde, tipo, 6 meses de namoro. Aí, tipo,
Aí ele me pediu em casamento pra oficializar tudo, a gente já morava junto, já tinha vida de casado. E a gente terminou em 2014. Final, tipo, dezembro de 2014. Parece que tem umas épocas assim que... Mas foi exatamente isso também, foi um caos, e aí você termina, porque obviamente a relação é um espelho e carrega um monte de... Óbvio que a minha relação não tava nenhuma maravilha, mas assim, né, a gente deposita ali muita coisa, porque é mais fácil ver ali do que em si. Mas nossa, que coincidência, vai, volta. Enfim, e aí eu separei, minha filha tava com 2 anos e meio, assim, ela era pequena. Enfim, aí a coisa foi, e eu comecei em 2016 muito mal, assim, porque acho que todos esses movimentos, né, que eu tava fazendo, na verdade é isso, era interno, o problema era dentro de mim, não era o casamento, não era o trabalho, não era nada fora. Eu tava muito desconectada, eu acho que essa é a palavra, assim, eu não olhava pra dentro. E aí comecei em 2016, assim, tipo, quase entrando numa depressão mesmo, porque tem isso, e do remédio também, eu vejo muito isso no remédio, eu acho que o remédio te dá um efeito colateral de te botar pra baixo, assim, pelo menos comigo funcionava dessa forma. E aí foi até pela Ana Raia que eu comecei, eu tava assim, eu ficava, às vezes eu dormia o dia inteiro, aí tipo, virava a noite, sabe? Uma coisa bem louca, assim, de fuso horário. Desequilíbrio. Total, tava totalmente desequilibrada. E aí a Ana estava lançando dois formatos de curso, e aí foi um dia que eu, sei lá, tive uma super insônia. Eu já conhecia, já tinha feito coisas com ela lá atrás, numa outra fase da vida. E aí eu recebi um e-mail, assim, eu tive uma mega insônia, e sei lá, eu tava vendo e-mail 6 horas da manhã, e aí chegou um e-mail assim, é hoje, o primeiro encontro, tipo, era 8 da manhã o curso começava. Aí eu me inscrevi na hora, às 6 da manhã, pra estar lá às 8 da manhã. E aí eu comecei a ir para esses cursos de autoconhecimento, assim, né? O conteúdo dela é muito voltado para, enfim, ela indica livros e tudo mais. Então a minha porta de entrada no autoconhecimento foi o estudo, porque eu sou nerd, eu adoro ler, adoro estudar. Então, para mim, a porta de entrada foi o estudo mesmo. Eu fiz 2 cursos da Ana na sequência, assim, e aí comecei a ler muito. E eu hoje falo, assim, sem titubear, que o autoconhecimento me salvou de mim, sabe? Aí comecei a estudar alimentação, comecei a entender que a gente é uma coisa só, né? O que você come, o que você consome, o que você assiste na TV. Não adianta você ficar o dia inteiro assistindo da Atena e depois querer estar leve, né? Tipo, você e só comer vê... orgânico. Eu falo muito sobre isso, mas eu falo, gente, aquilo que a gente consome não é só o que a gente mastiga e engole, não. Tem que ser uma limpeza geral, assim. Os relacionamentos. Exatamente, o que adianta? E a gente come aqui com o coração acelerado, né? Tipo, vidrado na tela do celular, engolindo a comida, você já sai com aquele mal-estar, vai encontrar com aquela galera que você sabe que te faz mal. Então, assim, rola não adianta, não adianta nada. Eu acho que enquanto a gente... E é muito mais difícil, né, você olhar pra esse todo do que compartimentar, que é isso que a gente faz. Sou muito cuidadosa com tudo que eu coloco pra dentro de mim. É uma responsabilidade sua também buscar a sua Quem galera. Quem são suas referências? Sabe? Exatamente. Tipo, eu também, quando passei por esse processo, eu não sei se isso aconteceu com você, de tipo... Porque você revisa a sua vida inteira, né? E de repente, assim... Eu não tinha papo com a maioria das pessoas com quem eu saía. E também acho que não tem... Acho que você pegar e jogar aquilo fora também é meio que fazer igual de forma diferente, sabe? Então, como que você transforma essas relações, mas também... Pra mim, eu precisei buscar outras coisas que me preenchiam. E a internet foi maravilhosa, né? Eu fiz grandíssimas amizades pela internet. As pessoas com quem eu mais troco na vida real hoje, que eu mais me identifico, que eu tenho as conversas mais profundas, são amigas que eu fiz, tipo, ali. Porque também tem esse lado, porque funciona como um filtro, se você sabe... Já vem com currículo antes, né? Que você já vê o que... Porque... Você acaba chegando na pessoa por conta de interesses em comum, né? Mas existe um afastamento natural, porque as tuas prioridades são outras. Então, né, eu tenho, assim, grupos de amigos que eu adoro e tudo mais, mas eu não me vejo mais ali. Quando eu tô com eles, às vezes até no momento é legal, mas eu não me reconheço, sabe? Eu não sou mais aquela Lê que eu era, às vezes, X anos atrás. Mas eu acho que isso acontece de uma forma muito natural. Então, por isso a autoobservação acaba sendo tão importante.
Porque quando a gente sabe o que a gente quer, a gente também sabe o que a gente não quer, né? Também que libertador você poder falar sem precisar estar certa, né? Você poder colocar aquilo que você sente. É sem julgar, é sem elencar, meu valor é nobre, o seu valor não é nobre. Não, porque cada um é cada um. Então, quando a gente identifica quais são os nossos valores, fica muito claro por que cada coisa te irrita. E até o caminho inverso também. Se a gente começa a ficar atento ao que irrita, ao que incomoda, a gente consegue por ali identificar os nossos valores. Então, isso está ferindo um valor meu, por isso você está me tirando do sério, né? É ótimo para você argumentar, para você ter uma discussão, você está ferindo um valor meu. Ficou bonito até. É, chique. Porque a autorresponsabilidade te dá uma liberdade muito grande, porque tá muito mais, de repente você entende que tá muito mais na sua mão. As pessoas fazem com você aquilo que você permite que seja feito, né? Isso também aconteceu muito, foi logo após essa minha separação. Que foi final de 2014, a sua foi 2015, Mas a minha foi final de 2014, a gente ficou um tempo, uns 6 meses assim, separados. Quando a gente voltou foi uma volta muito difícil, porque para você voltar, você ainda nutria um sentimento por aquela pessoa, então você é um caos, assim. E muita coisa misturada junto, e eu realmente entrei num lugar, e óbvio, várias outras coisas bagunçadas na vida. Eu entrei num lugar que, assim, eu entendi que se eu não buscasse ajuda, não ia dar certo. E cada um tem o seu limite, né? O seu fundo do poço para que te força, que te empurra para fora dessa zona de conforto. E comigo foi muito através da terapia. Tem gente que acha isso simplesmente na meditação, na religião, né? Na yoga. Qual que é o lugar, o ritual, para onde você vai? Porque eu também sinto volta e meia, eu acho que isso é absolutamente normal, a gente se perde um pouco, né? Às vezes eu me vejo entrando na engrenagem, tipo, quando eu começo a sentir coisas que eu sei que, tipo, o que isso tá fazendo aqui, eu vejo que voltei pro automático, era aquilo que você falou no início, tem que estar sempre atenta, porque o automático não é esse. E bate na porta ali todo dia, né? Ninguém ensinou isso pra gente, você imagina, você passou a vida inteira. Ninguém ensina você a nomear os seus sentimentos, a olhar pra dentro, exatamente, né? É sempre o lado de fora, é sempre o lado de fora, é sempre o lado de fora. E a gente vive numa dinâmica social que também te arrasta pra isso. Então é muito comum a gente se perder em determinados momentos. E como que funciona pra você, assim? Eu amo a coisa dos rituais, assim. Pra mim, o meu processo de sair, né, dessa aceleração, entrar numa vida mais consciente, passava muito pela coisa dos 5 sentidos. Então, assim, por exemplo, aroma, né, cheiro é uma coisa que me ajuda muito. Então, eu acredito muito na aromaterapia, até por isso que eu fui estudar um pouco de aromaterapia. Então, eu tenho lá os pomanders, né, que você tem um que é mais no começo do dia, que te dá mais ânimo, e tem o da meditação, que é mais introspectivo. Então, quando eu preciso dar uma parada, quando eu sinto que eu tô saindo ali, botar uma música calma, sabe? Botar um sprayzinho no ambiente, parar para ler, né? A leitura é uma coisa que me ajuda muito a me conectar. Então, a coisa dos 5 sentidos até vem daí. Porque eu acredito muito, né, você usar os seus sentidos como uma forma de você se autoconectar mesmo, assim, de olhar mais pra dentro, de parar e... Mas eu quero muito saber, porque eu invejo muito, eu quero fazer esse momento do WhatsApp. Gente, que coisa maravilhosa na vida. Você que inventou isso ou você se inspirou em alguém? Sei lá, também? não. Eu detesto o WhatsApp. Detesto, é uma coisa que eu tenho, porque hoje em dia a gente precisa ter, né? Mas a primeira vez que eu fiquei sem o WhatsApp, que foi assim, do nada que me deu, acho que foi no mês de 2017, e eu falei, eu quero ficar um tempo sem o WhatsApp. Não sabia quanto tempo, fiquei 2 meses e meio, porque eu tava num período de férias. Tem isso também, tem épocas da nossa vida que você não tem como se dar esse luxo, porque o WhatsApp hoje é tudo, né? Se produzir um evento, enfim. Mas eu ia ter um período ali de férias até os meus próximos cursos. Foram os 2 melhores meses da vida, assim. Porque isso me deu um start, que eu saí desse curso, aí era um sábado. Aí no domingo eu acordei, tinha tipo 18 pessoas, porque eu dormia ainda com o celular na cabeceira. Tinha 18 pessoas na minha mesinha de cabeceira, domingo de manhã, assim, tipo, de um padre até um, sabe, assim. Eu falei, não quero mais isso, não quero acordar com a galera aqui, né? Não, e isso é muito fácil de você, de novo, tipo, é uma distração de você, de si, né?
Tipo, se você acorda e você já virou e já tem ali aquelas 18 pessoas... Você já acorda, né? Você já não sabe, você já esqueceu de espreguiçar, você não sabe se a barriga que estava esquisita ontem melhorou hoje, você não deu tempo de você olhar no olho do seu marido, a criança chamou, você já tá olhando pra tela, tipo... Já vem o pepino que você tem que resolver. E aí, cadê o autoconhecimento nisso também? Tipo, é impossível, né? A gente precisa, é muito louco, porque tem que fazer muita força, remar muito contra a maré. Parar pra pensar no que é esse celular hoje em dia, eu fico com muito medo. Pensando nos nossos filhos, como é que contexto vai ser esse que eles vão crescer? Eu acho muito perigoso isso, porque eu fico pensando assim, eu hoje... Agora eu tô até melhor, mas eu me considero uma pessoa viciada em internet e celular, até porque, enfim, é parte do meu trabalho e tudo mais. Mas eu já consigo me desconectar. Mas eu comecei a ter internet, eu sou, tipo, de uma jovem senhora. Eu comecei a ter internet com 18 anos. E eu fui, tipo, a primeira a ter e-mail. Não tinha nem pra quem mandar e-mail. Se eu comecei com 18 anos, me viciei... Imagina minha filha, que já nasceu com isso. A gente tem que ser muito... 18 anos, tipo, perto dessa próxima geração, você tá, tipo, praticamente salva. Porque... né, sua infância e adolescência foi limpa. Exatamente. Não existia. De toda essa dopamina que... E rede social e tudo mais, eu acho muito perigoso. Muito. Né, essa coisa da criança ter muito acesso. Porque, lógico, não dá. Minha filha hoje tem 6 anos, então, assim, tem dever de casa que é no iPad, que é um aplicativo da escola. Isso é uma loucura. Então, assim, não dá também pra achar que a criança não vai usar. Não dá pra alienar, óbvio, ela vai viver nesse mundo, né? A gente tava viajando agora e aí, às vezes, ela falava, mamãe, posso usar seu celular? Eu falei, não, tipo, você tá na Disney, entendeu? O dólar tá R$4, olha em volta. É complicado. Quando eu durmo sem o celular na cabeceira, é uma noite muito mais bem dormida. Assim. Eu comprei, então, quando comecei essa movimentação, eu fui atrás de comprar um despertador. E foi uma experiência muito louca, porque não existe despertador. Existe, vai. Não existe, mas eu comprei no Mercado Livre, porque eu fui no shopping. E fui, tipo, na FENAC, fui na Fast Shop, fui, sei lá, naquelas lojinhas de aparelhinho eletrônico, tipo... E eu falava, não, eu queria um despertador. Ah, não, aí me dava um negócio, tipo, supersônico, assim. Não, tem esse aqui, que é rádio, que não sei o quê. Não, eu falei, não, moça, eu só quero um negócio pra me acordar mesmo, que é pequenininho. Nem tem nem espaço na minha cabeceira pra esse negócio. E aí as pessoas ficavam muito confusas. Eu falei, não, mas... As pessoas não sabem, a nova geração não sabe mais o que é um despertador. Quando eu postei isso, que eu tava tirando o celular da cabeceira, foi recorde de comentário e mensagem falando, mas como é que você faz pra acordar? Como é que você faz com o despertador? Aí eu botei a foto daquele vintage, assim, falei, gente, aqui, ó. Isso aqui ainda existe, né? A gente não sabe mais. Que loucura, né? O que eu e meu marido, a gente fazia muito, que a gente parou de fazer, mas volta e meia a gente volta a fazer, é tipo sair com um celular. Tipo, a gente sai juntos e aí, tipo, a gente sai com um celular ou se, tipo, também com filho não dá mais pra sair sem celular, né? Mas a gente fazia isso, assim, nessa época que os dois estavam bem engajados nessa onda, a experiência de você, se você tem um momento... Porque a gente não se permite as janelas, né? Tipo, parou, seu amigo levantou pra fazer xixi e pegou o celular. Nós somos viciados. A gente lidar como se a gente não fosse viciado é um auto-engano, entendeu? Se você entende que você é viciado, que você não sabe lidar com aquilo, você começa a implementar medidas que aí começam a funcionar, que é sair sem o celular, colocar o meu celular ia dormir no carregador na sala. É o único jeito. É o único jeito, porque você tá ali, você vai pegar. Até porque, assim, se você quer saber qual que vai ser a temperatura de amanhã, você vai saber. Se você quer saber se qualquer coisa que você quiser saber, tá ali. Então, é isso, né? Eu melhorei muito, porque eu, além de tudo, era a pessoa do responder em tempo real, né? Ter notificação e chegou, responde. Agora eu até fico meio constrangida, porque eu tô levando um pouco a sério demais. Às vezes eu deixo as pessoas sem resposta um tempo. Mas eu tô me permitindo. E isso também eu acho que é uma coisa que melhora a nossa relação com o mundo. Porque como eu era muito ali em cima e tudo Caxias, eu acabava cobrando, de certa forma, isso do outro, né? Lógico. Então, se imagina, se eu mandava uma resposta e a pessoa não me respondia, eu falava, nossa, que desrespeito. E hoje em dia, se você está se propondo a fazer aquilo, você não entende que a outra pessoa não te retribui. Você não leva pro pessoal, né? Então, acho que a gente também fica mais tolerante. A gente fica tolerante com a gente e com o outro, né? É muito louco, né, a gente viver nesse mundo de internet. Você se propor a usar aquilo como um veículo
e um veículo seu, e você é você tem as suas ideias. E eu não acredito, né, e eu acho que você também não, né, nesse lugar de cima do muro, que é uma zona de conforto, então volta e meia você vai se colocar ali de forma que você sabe que vai desagradar. O quanto que é importante a gente ter isso bem estruturado, bem definido. Porque se você entra nesse universo sem entender os seus valores, né, a sua ética, qual que é, qual conduta você acredita ali dentro, pira o cabeção também, porque... E você se ofende com qualquer coisa também, né? É. A gente só se ofende daquilo que toca na nossa ferida. Então, por exemplo, se eu estiver andando na rua e uma pessoa gritar assim, nossa, que louro mal feito, tipo, eu não vou nem olhar, porque eu não sou loura, então não é comigo que ele tá falando, né? E a crítica, da mesma forma, acontece isso. Então, e isso também foi um desses aprendizados. Hoje, eu tendo a me incomodar menos, por exemplo, com uma crítica, por quê? Ou porque aquela crítica fala, não, eu não sou isso que a pessoa tá falando, tipo, meu louro não tá mal feito porque eu não tô loura. Ou eu vou entender, sei lá, se me chamar de chata, sou mesmo. Então, assim, eu sei que eu sou uma pessoa chata e tô ok, eu escolhi lidar. Uma oportunidade para essa porta do autoconhecimento, né? Porque quando a gente fala que os outros são espelhos, é isso, do tipo, se alguém me chama de chata e eu me incomodo, ou, tipo, eu tenho medo de ser chata. Se de fato eu não tô bem resolvida com essa característica, né? E é uma oportunidade muito mais para você olhar para você e entender isso do que... E tem defeito que você quer resolver e tem defeito que você não quer. Exato, eu tô ok, eu sou meio chata mesmo, assim, eu acho que tem que ser uma chata controlada, uma chata sociável, né? Tipo, que dá para conviver em sociedade. Mas ok, então... Até porque parte dessa chatice passa por alguns valores que para você são importantes. Eu ainda tô nesse momento de reestruturação de mim. Eu não consigo me imaginar tendo um ser humano tendo saído de mim e eu continuar a mesma pessoa. Tipo, é um negócio muito louco pra você continuar a mesma pessoa. E também é mais louco porque as pessoas julgam você não continuar a mesma pessoa. Tipo, nossa, mas depois que foi mãe mudou. É óbvio que mudou depois que foi mãe, gente. Como não mudar, né? Eu casei nesse processo. Eu tinha começado a entrar, inclusive agora estruturando, lembrando melhor, o que me motivou a buscar foi o casamento. Porque eu estava vendo que eu estava me perdendo, eu sabia o que eu acreditava daquele momento. Eu não era uma pessoa que queria casar para fazer festa, para cumprir aquele protocolo. Eu acreditava que o casamento tinha que ser tinha que ter representatividade, né? Tinha que... Pra mim, aquilo ali era sobre amor, não era sobre, sabe... É lógico que eu gosto de coisas bonitas, que eu gosto de coisas boas, não é isso. Mas assim, se eu me perdesse da essência daquilo, eu ia ficar muito frustrada. E eu entendi que eu tava. E por conta de 1000 questões que não estavam bem resolvidas. Então, foi muito um processo de entender... Eu entendi que eu não merecia casar daquela forma. Tipo, eu não mereço entrar no altar depois de tudo isso, sabe? A gente, bem ou mal, a gente tinha uma história de 7 anos. A gente optou por estar aqui, a gente terminou e a gente resolveu, a gente quis voltar. Foi uma escolha. Então, assim, eu não mereço estar aqui assim, sabe? Eu preciso me organizar, eu preciso estar bem. Tem muita coisa mal resolvida, não só do nosso relacionamento, como de outros aspectos que também estão misturados aqui. E aí eu encontrei uma pessoa, uma terapeuta, 2 meses antes da data do meu casamento. E a mulher que entrou naquele altar era completamente diferente. Agora, assim, óbvio, né? Porque foi uma coisa meio 5 vezes por semana. Até lá, fez parte do budget do casamento. essa leva de sessões. Mas é muito louco, porque eu acho que também tem muito de você detectar esse momento que você tá aberta para isso. Porque eu consigo sentir no mundo, assim, quando eu converso, você vê que tem gente que ainda não tá, como eu, até aquele momento da minha vida, tipo, eu não tava disponível internamente para olhar para determinadas coisas, para passar por determinados lugares. E foi isso, e foi assim uma imersão super profunda. Cara, eu não me lembro do que estava acontecendo, assim, eu tava tão
E eu sei que naquele momento ele não estava no mesmo lugar que eu. E eu também escrevi para ele na tentativa de alguma forma, sem nenhuma forçação de barra, mostrar para ele o lugar que eu tava, do tipo, se você quiser vem aqui comigo que eu acho que vai ser legal pra gente. A gente merece viver esse dia de hoje inteiro. O que eu acredito é que qualquer mudança que a gente tenha na nossa vida em relação a qualquer coisa, não adianta impor no outro. Porém, eu acho que o seu exemplo já é o bastante, eu gosto de falar isso, né? Então, se você começa realmente a mostrar que aquilo fez um efeito e que você realmente mudou de alguma forma e que aquilo foi bom, a outra pessoa naturalmente vai se interessar, né, por aquilo. E o tempo que eu fiquei separada, assim, o ano que eu fiquei separada foi o ano que eu mais aprendi sobre casamento, né, sobre o que é o casamento, porque a gente tem muito assim, eu pelo menos tinha muito isso, eu quero frio na barriga, eu quero aquela coisa de esperar o telefone tocar e tudo mais. E aí até uma médica minha que a gente conversou sobre isso, ela me deu esse insight, ela falou que a gente tem isso, não é que você sente saudade de se apaixonar ou sente saudade de quem você era namorada 20 anos atrás, não. Você sente saudade de você com 20 anos, que você não tinha boleto para pagar, que a vida era tipo escolher biscoito Globo, doce ou salgado, no meu caso, era a minha grande questão. Então é natural a gente ter isso. E é isso tudo, se você não tiver consciente, é isso, vai a confusão toda. Se eu não tivesse ido para esse lugar, não só eu não conseguiria casar da forma com que... Casar, né? Tipo, passar para aquele ritual dessa forma tão inteira, que para mim, ali foi a minha primeira conquista, assim, sabe? Ali eu vi o poder que eu podia ter sobre a minha vida. Porque eu tinha tudo para estar, assim, estresse, casamento fora, maluquice. Mas, assim... E eu consegui me blindar de alguma forma, por isso que eu tava falando, tipo, eu não me lembro de nada. Eu escrevi pro meu marido, eu li aquilo que eu tinha decidido falar pra ele naquele momento e eu soltei de todo o resto, porque todo o resto eu já cuidei antes e naquele momento eu precisava estar bem comigo pra viver aquilo, porque senão tudo poderia ser... Podia não dar nada, nenhum fio de cabelo errado que... Na perspectiva que a gente coloca nas coisas. Exatamente. E eu vejo que hoje... Eu só tô casada até hoje também, porque eu segui com isso. Porque assim, falando muito pessoalmente, o casamento é um grandíssimo desafio na minha vida. Às vezes eu acho que para outras pessoas... É um negócio mais fluido, talvez pela personalidade, eu não sei. E o tanto que é importante a gente colocar as coisas nos lugares certos, né? Porque é isso, imagina, você não iria saber o tanto que, né? Olha que loucura você sentir falta do frio da barriga ao mesmo tempo que você entender que você nunca ia ser feliz nesse lugar, porque não é isso que você precisa. E é isso, é porque isso fazia sentido quando eu tinha 22 anos. Porque naquele momento te fazia feliz, então você volta para aquela sensação que era boa naquele E eu acho importante também a gente viver cada fase da vida, sabe? Porque eu vejo isso muito assim, sei lá, às vezes a pessoa não viveu o que tinha que viver dos 20 anos aos 20, daí chega aos 40 e dá esse gap ali. Eu não sei da sua trajetória com o Amor Branding, como que isso também se deu dentro desse espaço? Assim? É muito louco, porque impactou tudo, assim. E quando eu fui buscar até esses cursos em 2016, a única coisa que estava ok na minha vida era o profissional. Eu, teoricamente, não queria mudar nada, mas eu falei, de repente lançar as consultorias, que é uma coisa que me pedem e tudo mais. E aí eu fui buscar isso, né, para trabalhar. Enfim, e aí eu fui entendendo o meu processo, fui entendendo o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer. E no decorrer, assim, no desenrolar de tudo que eu fui estudando e aprendendo e fazendo, a partir daí, chegou um ponto que isso impactou inteiramente o meu trabalho. Mas é isso, eu acho que quando a gente se coloca em movimento também, o universo é muito sábio, assim. E aí eu parei aqueles formatos todos e aí comecei a criar novos formatos com base no autoconhecimento. Então acabou mudando o meu método de trabalho, né? Que branding é posicionamento de imagem de marca e tudo mais, e ninguém falava na época muito disso com o autoconhecimento como base. Então eu vi que criei. Que é só a forma de também vender essa ideia, né? Porque eu acho que uma coisa muito difícil, eu acho, de todos os despertares que a gente tem na vida é respeitar o processo do outro, assim, né? Parece que você começa a ver, você fala,
você quer que todo mundo veja isso, tipo, vocês não estão entendendo tanto que isso é incrível, vem pra cá. E não funciona assim, porque só funciona quando é genuíno e cada pessoa tem seu ritmo e tem sua história, né, e seu processo. Mas acaba que é uma forma bonita que você tem de também... Espalhar. Exatamente, difundir um pouco. Não, com certeza. E é isso que você falou, assim, as pessoas, às vezes, as mais próximas, assim, família, amigos muito próximos, não adianta. E eu sou aquela, assim, que eu compro um livro que muda a minha vida, daí eu compro 10 e começo a dar para as pessoas. Só que, assim, as pessoas nem vão abrir, porque não é a hora delas, né? Tem livro que você vai ler, tipo, no momento da sua vida, você vai ler, né, 2 anos depois, você é outra pessoa... Você nunca leu aquele livro, né? Tipo, é inédito, total. É inédito. E ter a liberdade de mudar de ideia também, né? Por que as pessoas têm tanto problema com mudar, né? Em tudo, assim. Isso. E é muito louco, porque isso passa muito pela vulnerabilidade, né? Porque é como se você tivesse aquele compromisso que é de você com você, que você se coloca. E é muito isso, assim, acho que quando eu também me permiti, alguém fala, mas você falava... Até, tipo, nisso, num relacionamento, por exemplo, né? Eu me lembro de ter conversas com meu marido, de colocar alguma coisa, ele... Mas como assim? Você sempre falou isso? Eu falei, pois é. A gente muda. Eu falei, mas eu sei que eu sempre falei, mas agora mudei. Eu acho muito importante agora. A gente se permitir. E aí, que argumento que outra pessoa vai ter se você fala a verdade? Se a gente se coloca com a verdade e com sentimento ao invés de opinião, que vem cheio de juízo de valor... Porque o sentimento é seu. Você não tá dizendo o que é certo e o que é errado, né? E isso pra mim, realmente... Não, eu acho que mudar é a coisa... E envolve uma humildade também, né? Exato. A gente se colocar humilde ali, não mudei, e é isso mesmo. E vou tentar, e algumas coisas você vai mudar e não vai dar certo, e daí você vai voltar e tá tudo certo. Eu acho que é isso, a vida a gente tá aqui pra isso. Show! Tchau! Adorei!